O pod de hoje vai falar sobre nutrição, esporte, atletismo, mas antes eu queria agradecer meu patrocinador, o Shop Cia Jardim e Shop Jardins, que estão me vestindo. Gente, eles que fazem meu look aqui para gravar meus pods com essas personas que eu trago. E hoje eu tô de Emílio Pucci, olha que chique, gente. E eu coloquei essa blusa que é meio de lycra aqui pra falar de esporte, não é bonita? Bonita. E ó, daí tem um tonzinho assim mais chique, então eu queria agradecer, porque sem eles não teria aqui nosso programa. Com certeza. Por favor, inscrevam-se no canal, pode falar, e dá um cliquezinho ali no sinalzinho, né, no sininho, pra gente ter mais engajamento, Isso né, é gente? muito importante. Importante. Tem Tô que aqui dar. com quem? Com quem? Reinaldo Tubarão. Na verdade, Tubarão é apelido. Ele vai contar tudo pra vocês. Que virou nome, tá? Que virou nome. Ele é nutricionista, educação físico, formado pela USP, com vários PhD em ciências e ultraatleta. O que seria tudo isso? Ultraatleta, PhD em ciências? Na verdade, a minha formação acadêmica é essa, né? Educação física. Eu fiz educação física, depois nutrição, depois fiz iniciação científica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Gente, vou perguntar tudo para você, então. E depois eu fiz alguns cursos de especialização, né? E quanto à parte de atividade física, eu estou inserido no esporte desde que nasci. Não porque gente, ele é um gigante. Não porque meus pais me deram essa direção, mas foi naturalmente. Acho que eu sou o único da família que faz esporte, até hoje. Até hoje? Até hoje, porque eu tenho 58 anos de idade, estou para fazer 58. E estou competindo em provas de ultradistância, né? Que são aquelas provas bem longas, né? Maratonas de longas? Até dias. Na verdade, nem é maratona, provas de 235, 300 quilômetros de corrida de montanha. E você não para nunca? Não, é direto, sem dormir. Corre 2 dias? Eu faço provas de 30 horas, 35 horas seguidas, sem parar. E você vai comendo durante o caminho? Vai comendo durante o caminho, exatamente. Que loucura! E provas, a última que eu fiz maior aqui foi o quíntuplo Ironman contínuo. São 5 Ironmans seguidos e as distâncias totais da natação, primeiro, então são 19 quilômetros nadando, depois... Que é o Ironman normal? Não, o Ironman normal é 5 vezes menos que isso, né? Quanto tempo nada no Ironman normal? No Ironman normal, uma natação minha lá um pouco, entre 1 hora, um pouco abaixo. Aqui eu nadei 6 horas e quase 7 horas. 6 horas e 45 minutos. São 5 vezes o Ironman? São 5 vezes o Ironman. São 19 quilômetros nadando na piscina. Depois são 900 quilômetros pedalando num circuito de 7,5 km. E depois correndo 215 quilômetros num circuito de 1,6 km. Isso foi em Búzios ano passado. Mas pra que isso, homem do céu? Não é que é pra que isso. É assim, tem um monte de louco que se juntam num lugar só. É uma competição. É uma competição. E aí tem várias distâncias. Eu estou falando de uma das distâncias. Tô chocada. Mas existem o duplo Ironman, o triplo Ironman, o quíntuplo e o deca Ironman. E hoje existem até maiores. E dentro dessas distâncias você tem o contínuo, que é o que eu fiz, ou aquele que a gente chama de 1 por dia, que são 5 Ironmans. Eu faço um hoje, durmo, acordo, amanhã faço outro, e depois vou fazendo isso até completar 5 dias do quíntuplo Ironman, ou Deca Ironman, são 10 dias, e assim por diante. E hoje tem gente fazendo 3 vezes o Deca Ironman. Então são não é possível. A distância de 30 Ironmans seguidos. Lógico, o cara vai passar. Gente. O cara vai passar lá mais de um mês fazendo, lógico. Né? Mas aí é para cara que não tem. Não tem o que fazer na vida, né? Isso é a vida deles. É a vida deles. Tá, e qual a vitamina que você toma? Vamos dar essa dica em casa, por favor. Quando ele chega nesse ponto, não existe vitamina. Não existe? A vitamina é aqui, ó. A mente? A cabeça do cara. Quanto doido ele é. Deu pra entender o que eu tô falando? Entendi, não tem mais nem nada. Não tem, não, qual que é o treino, que você come, qual é o seu preparo. Como as distâncias aumentam, quanto mais aumenta a distância, a intensidade de esforço é muito menor. Tudo Entendi. bem? Então isso permite que o atleta coma mais comida ao invés de suplemento. Ele vai tomar o suplemento. Entendi. Mas é diferente de uma prova mais curta, que você fica mais dependente do suplemento. Entendi. Por quê? Porque você não vai fazer um Ironman normal, que dura aí entre 8 e 10 horas, comendo arroz, feijão, nada disso. Não. Lá você vai fazer isso. Porque você vai ter tempo para parar, para comer, para dormir, para voltar. Porque ninguém vai ficar um mês sem dormir, né? Ou 20 dias, ou 5 dias.
É um negócio meio doido. Existe isso, bastante. Eu tô chocada. Pode ficar, porque tem coisa até pior. Correr uma maratona, não tive coragem ainda. 42 quilômetros. Hoje em dia tem várias pessoas que já correram uma maratona durante um ano, todo dia durante um ano. 365 dias correndo. Que você falou, a cabeça, né? Tudo e daí que entra a outra parte. Preparo físico é uma coisa que você nunca se prepara para uma prova dessa. Você já vem construindo a sua condição física desde o dia que nasceu. Entendi. Se você está inserido nesse contexto, então, quando chegar numa idade igual a minha, depois de anos fazendo várias coisas desse tipo, então, quando eu vou fazer uma prova, eu só direciono um pouco o meu treino para aquilo que eu quero especificamente, mas o preparo é uma coisa que é um background que você vem construindo ao longo de anos. Você não treina para uma prova dessa. Como é que você treina para uma prova dessa? Você pensar assim, 10 quilômetros, então eu vou correr 5, correr 10, vou fazer tiro e tal. Não, como é que você vai treinar para uma prova de 5, 10, 15 dias fazendo? O treino é um pouco diferente. É uma coisa que você vem construindo ao longo de anos. Você tem que ter o preparo de um atleta. E tem uma principal coisa para isso, que se chama a motivação. Porque assim, como é que você vai levantar da tua cama 4 horas da manhã, igual eu faço muitas vezes, para ir treinar, se você não tem uma motivação? Qual que é a sua? Então, você tem que encontrar, cada um encontra a sua. A minha é colocar um objetivo, uma prova, como objetivo para poder acordar para eu fazer meu treino. E quebrar seus limites, né? E seus recordes, é isso? Exatamente, mas o que acontece? Eu vou não por obrigação, eu vou porque eu quero. Entendi. Certo? Então, eu torno aquela atividade física prazerosa para mim. Entendi. Porque tem muita gente que hoje em dia entrou nessa onda de esporte, Ironman, de tatuagem, não sei o quê. Só que esses caras, a gente percebe o seguinte, eles não gostam de fazer. E eles sofrem quando passa pelo ciclo de treinamento. E por que eles querem fazer? Porque eles querem aparecer aqui, no Instagram? Nas redes sociais. Porque hoje em dia, falar que faz um Ironman... é o cara, né? Sou o cara. Por exemplo, pra mim, pode não ser, porque eu já tô inserido nisso com isso tudo. Mas chega no escritório, aquele cara faz um Ironman, aquele cara faz um Ironman. Nossa, pros caras é uma coisa do outro mundo. Igual você ficou abismada com aquilo que eu te falei. Eu fiquei abismada. Dessas provas longas. É a mesma coisa no escritório dele, ele falando que vai fazer um Ironman. É igualzinho. Então, isso traz like. Vocês que estão mais acostumados são os Nutellas, você já sabe quem são os Nutelinhas, quem não são. Com certeza. Porque... Quem são os mocinhos das redes sociais. Mas isso implica numa cascata de vários eventos que vão acontecer ao longo do tempo que vão ser negativos para esse cara. Por quê? Porque ele não tem, como eu te disse anteriormente, esse background. Então, ele vai ter lesão, ele vai ter overtraining, overreaching, ele vai ter queda do sistema imune, ele vai ser o primeiro a pegar qualquer doença que passa na frente dele, porque isso já é provado. Então, por exemplo, se entrar no elevador, eu, você e mais 8 pessoas, e uma daquelas pessoas estiver doente e espirrar dentro do elevador, alguns vão pegar, outros não vão pegar nada. Total. Como é que você explica isso? Explica da seguinte forma. Naquele momento que o cara espirrou dentro do elevador, algumas pessoas estavam com uma janela imunológica aberta, estava com deficiência de nutrientes, alguma coisa aconteceu, então eles pegaram. E você, não, você está saudável, come bem, dorme bem, então você entra em contato com o mesmo agente patogênico, mas você não desenvolve a doença. E isso acontece muito. E eu já presenciei e já fui até... minha própria cobaia disso. Quando você não treinava direito... Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu fui fazer uma prova de aventura. Né? Existia uma prova de aventura. Existia. Existia muita. E essa prova era lá no Petar, do Parque Estadual do Vale do Rio Ribeira, onde tinham cavernas, tinham tudo. Sim. Então, assim, normalmente, a pessoa que nunca entrou numa caverna, quando entra, ela pode pegar algumas doenças que são clássicas. Bactérias? Bactérias que tem lá dentro de fezes de morcego, de rato. Né? Então, mononucleose, por exemplo, a própria doença do rato lá, que esqueci o nome agora, veio na minha cabeça. Leptospirose. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma equipe que eram 3 caras meio doidos, né? Sei. Um era o Michel Bogli, não sei se você lembra. Outro era o Pedro. Sim, conheço. Outro era o Pedro. Com amiga minha. O Michel Bogli foi meu colega de classe na USP. Quando pedalava super, né? Um cara bom. Você fez tudo na França também? Você já fez tudo isso? Já fez tudo essas coisas. Então, o que acontece? Era ele e o Pedro. O que aconteceu?
três meio doidos, retardados. O Pedro não chegou no dia da prova porque ele capotou o carro na ida. Então sobrou só eu e o Michel. Ah, fala sério. Sério. Era normal essas coisas. Então aí sobrou eu e o Michel. A gente ia largar, mas a gente já estava desclassificado da prova. Por quê? Porque eram só 2 atletas e a prova eram 3, né? Na nossa era equipe de 3. Bom, largou. Eu fui convidado por eles para fazer a prova. Eu não tinha a mínima ideia do que onde eu estava indo. Nada. Eu só gostava de fazer esporte. Bom, vamos lá, Tubarão e tal. Largou, bom, nós vamos largar num trekking agora. Um trekkzinho rápido aí e tal. Esse trekking durou mais de 24 horas. E eu com uma garrafinha de água na mão. E sem contar que chegou um momento que juntou todos os atletas num lugar só, porque todo mundo estava perdido. E eles que sabiam ler mapa, eu não sabia nem o que era um mapa. Loucura. E os caras perdidos. E aí eu lá sentadinho, o caninho do camelback dos caras aqui no chão, ia pegando água de um, de outro, sem os caras ver, para eu beber a água, né? Resumindo. Loucura. Demorou, foram quase 4 dias de prova. Que loucura. E eu e o Michel, em determinados momentos, entramos dentro de uma caverna, num buraco assim. A hora que eu entrei no buraco, a água ficou aqui. Mas por que vocês entraram Porque no buraco? era obrigado a passar por esse trecho. Ah, entendi. Entendeu? Não é que a gente queria. Era obrigado. Iam, dormir na caverna. Então, assim, ó, você tem que entrar nesse buraco. A gente entra de capacete por causa das estalactites, que pode machucar. Então você entra, a água por aqui, nós andamos 1 quilômetro nesse nível de água, saímos num salão gigantesco assim, aí depois escalamos esse salão, aí subimos mais um outro nível e saímos por cima da caverna e continuou a prova e tal. Foi um negócio meio perrengue, assim. Entendi, perrengue chique. Final da história, para não alongar muito. Terminamos a prova, minha irmã estava de apoio e tal, aí a gente voltou para São Paulo, lá do Vale do Ribeira. No caminho, eu tive uns calafrios assim, falei, caramba, que coisa esquisita, né? Mas, como eu me suplementava já na época, comia direito, falei, eu vou comer mais. Cheguei em casa e comi mais, tomei meu suplemento, falei, vou dormir e tal. Sabe, tipo aqueles calafrios de febre e tal. Sei. Acordei no outro dia, tranquilo, beleza. Fiquei pensando naquilo, mas passou. No outro dia eu falei, é esquisito isso. Vou ligar pro Michel. Liguei pro Michel, atende a mãe dele. Falei, cadê o Michel? Tá internado no Einstein. Falei, o que aconteceu com ele? Não sabem ainda o que ele tem. Falei, como assim não sabem? Ele falou, não sabem. Falei, puta, que pode ser, né? Pô, tive uns tremores aí, mas já melhorei e tal. E esperamos mais 1 dia, 2 dias, veio o laudo, que era a leptospirose. Ele tinha pego leptospirose. E você? E eu não. Só que aqui, te falando, eu não sei se eu não. A gente, seu corpo reagiu. Com certeza nós entramos em contato com o mesmo agente patogênico, porém, como eu provavelmente devia estar imunologicamente mais resistente, porque eu comi bem, fiz a coisa certa e ele pegou e eu não. Que loucura. Deu pra entender? Então isso acontece muito. E é isso que eu quero falar então. E aí... Como você se preparou? Que o assunto eu tenho uma lista. Na verdade... Lista de perguntas para ele. Como eu me preparei... Quero saber tudo, alimentação, experimentação. Então, na verdade, naquela época, eu ainda não era nutricionista. Deu pra entender? Mas eu já tinha esse insight de comer, beber e sabia que tinha a ver com sistema imunológico, com resistência e tal. Então eu fazia isso direto. Mas eu ainda não tinha noção de como, por quê, quando. Mas eu fazia o que vinha na minha cabeça dentro do que eu lia e tal. Então não tinha uma coisa já montada, prova, um negócio bonitinho. Mas eu sabia que tinha que comer durante o percurso. Então eu comia bem. Mas você levou comida para essa prova? Não, levei até um saleiro. Na época não tinha cápsula de sal. Eu levava um saleiro, daquele cisne. Sim! E eu abria o sanduíche, colocava aqui e comia. Entendeu? E os pessoal me olhava assim com uma cara, mas teve numa dessas partes, uma das meninas desmaiou. Porque estava com hipoglicemia, hiponatrêmica, que é falta de sódio, e desidratada. E eu tava com o sal lá, enfiei na boca dela, dei água, dei carboidrato, ela recuperou, entendeu? Era uma atleta amiga nossa das antigas, entendeu? Que loucura. Então isso acontece muito, entendeu? E voltando para... Nutrição. Dias atuais. Por exemplo, Covid. Tá. Perfeito. Por que muitos pegaram e outros não? Imunidade. Então aí a gente vem, mas o cara que é mais velho, ele tem mais facilidade de pegar. Lógico que tem, porque ele tem uma coisa que a gente chama que
leva o nome de imunossenescência. O que é? É a perda da funcionalidade do sistema imune por causa que as células do sistema imune entram numa fase que elas param de se dividir. Entendi. Né? Porque existe uma coisa que chama ciclo celular. Eu não vou entrar nesse assunto, mas é biologia celular. Essa é a minha praia. Bom, o que acontece? Chega um estado que a célula perde a capacidade de se proliferar. Vai perdendo ao longo do tempo. E para as pessoas acima de 60 em diante, isso vai acontecer. Calma que ainda tem uma coisa para te falar, mas vou falar lá na frente. Então, o que acontece? Como a célula perde essa capacidade, a pessoa mais velha, ela fica mais suscetível a pegar qualquer tipo de doença. Entendi, então, o grupo de risco para a COVID, acima de 60 é maior. E para aqueles que têm comorbidades. Isso é uma doença. Obesidade, diabetes tipo 2. Por quê? Porque essas doenças que a gente chama de crônico-degenerativas são doenças metabolicamente que causam uma inflamação crônica de baixo grau no organismo. Entendi. E inflamação crônica é o ambiente ideal para desenvolvimento de várias doenças e também para levar a célula a ter uma imunossenescência. Parar de se dividir, por quê? Porque afeta o seu DNA. Afeta vários pontos lá, metilação, eu não vou falar muito aqui, que eu quero falar coisas mais... Para quem é obeso. Então, quem é a obeso... obesidade também, então, afeta a sua imunidade e todas as suas células. Por quê? Obesidade é uma doença crônico-degenerativa de baixo grau. É uma inflamação crônica de baixo grau. Entendi. E esse ambiente é ideal para desenvolvimento de várias coisas, inclusive morte celular. Que loucura. Porque a inflamação causa morte celular. As pessoas falam muito de estética, não, mas esquece é saúde. Estética. A gente, aqui, eu vou... Você pode falar de estética comigo, mas o meu ponto aqui é saúde. Então, a gente está falando de saúde. Então, então, aquele papo, chega a pessoa, eu tô acima do peso, mas estou feliz. Bom, você pode ficar feliz, mas se você tiver inflamação crônica, que a obesidade causa isso, você vai ter grandes problemas lá na frente. A chance de você desenvolver, por exemplo, um câncer é muito maior. Até câncer. Não, câncer, esse é o ambiente ideal para desenvolvimento de um câncer, que é a inflamação crônica de baixo grau. Entendeu? Putz, grila. Então, afeta muita coisa. Não, um monte de coisa. E assim, isso tudo tem a ver com vários mecanismos que, assim, não dá para eu falar aqui para você. Eu posso até falar, mas vamos ficar até amanhã aqui. Desde ciclo celular até danificação do seu DNA, né? Uma série de coisas estão implicadas nisso. Então, ter um modo de vida saudável então, assim, é o caminho. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, obesidade, são todas as doenças que são desenvolvidas em ambientes inflamatórios. E também não é só né, a obesidade, mas a gente come mal. Então, aí que você chegou num ponto. Você tem a característica genética, né, que é aquilo que você herda geneticamente, né, que está lá escrito no seu DNA, e você tem as características fenotípicas, que é aquilo que o ambiente afeta por exemplo, o seu DNA. Né, tipo? Que é hereditário. Doença, alimentação, cigarro, álcool, estilo de vida totalmente desregrado. Por quê? Porque dormir nas horas erradas, não então, dormir bem à noite, tudo tem a ver com, por exemplo, nesse noite. caso a gente está falando de liberação de hormônio do estresse. E hormônio do estresse causa danificação no seu DNA. Que loucura, né? Tá ao longo prazo. E essas características que a gente chama de fenotípicas ou epigenéticas, é transferido de geração para geração. Fala sério. Se não, você adquirir essa vida, passa pro meu filho? Passa. Ao longo do tempo você passa. Então, assim, a tua escolha alimentar, a tua escolha de vida, de atividade física, de tomar remédio ou não tomar remédio, porque remédio afeta também, ela vai transmitindo de geração para geração. O pai e a mãe passam pro... Você quer ver um exemplo aqui clássico? Quero. A gente fala assim, bom, vou para a área da atividade física, então vamos falar de corredor. Tá. Keniano, certo? Sim. Então o cara olha para mim e fala, poxa, Tubarão, como é que você me explica? Você come carboidrato pra caramba durante o esforço físico, 60 gramas de carboidrato por hora ou mais, que é o que os atletas usam na média hoje, né? Atleta de ponta até 120 gramas ou até mais por hora de esforço. E o keniano lá, correndo a maratona, ele tomou um gel. Mas é o biotipo, né? Então, na verdade não é o biotipo, é o fenotipo. Fenotipo, O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que lá onde ele mora, ele tem uma escassez de alimento. Tem. E o alimento que ele consome lá é a base de carboidrato.
Tudo bem? Tá. Por quê? Porque Tem pouca proteína, praticamente não existe. Então, pensando nisso, você já pode ver o biotipo. Magro, fininho, sem músculo, né? Levinho. Um cara daquele com minha estatura de 1,82 pesa 65 quilos. Meu Deus. Eu peso 92, olha a diferença. Nossa. Então isso tem a ver com uma herança herdada por uma alimentação a longo prazo, durante muito tempo, sem contar, aí o cara fala, mas ele corre muito. Por quê? Porque lá atrás também a herança genética dele veio sendo construída em função do deslocamento. Ele tem que correr 10 quilômetros para ir para a escola e voltar 10 quilômetros. É a família inteira dele. Quando ele é criança, a família inteira dele, a longo prazo, isso vai mudando geneticamente. Mas eu achei que a proteína desse mais, ficar assim, deixasse a gente mais seco e o carboidrato deixasse a proteína, mais inchadinho. Não, isso depende da combinação que você faz com essas coisas. Agora, como eles têm escassez de proteína... eles comem pouco, na verdade. Eles comem muito, muito aquém do que deveriam. Então, eles não têm massa muscular desenvolvida. Eles são magros. Não, são fininhos. Fininhos. Beleza. É ótimo para correr. Isso é específico e importante para corrida. É por isso que eles se destacam na corrida. Total. Entendeu? Não vai ter um cara igual eu correndo igual eles, nunca. Não, mas você é pesado para correr. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Agora, a minha alimentação aqui é diferente da dele. Certo? Lá, ao longo dos anos, eu abria a minha geladeira, meu avô abria a geladeira, minha avó, e tinha alimento. Tinha proteína, carne, peixe, frango, leite, queijo, ovos. Lá tem isso? Não. Eu pergunto para você. Nem mas geladeira tem. Biotipo, que são altos e então, magros, nem geladeira quase tem. Então, o que acontece? É um fenotipo, que é a epigenética, que vai sendo transmitida de geração para geração. Então, esse é aquele que a gente chama de paradoxo do corredor queniano, que ele tem uma capacidade física que ele herdou ao longo prazo, que foi transferido geneticamente, e ele corre a maratona tomando um gel. Se eu tomar um gel numa maratona, eu caio duro com hipoglicemia. Deu para entender a diferença? Total. Agora, isso é diferente. Isso vem da família. Então, por exemplo, a família que sempre... na verdade, vem do ambiente que você vive. Então, eu vou transformar isso numa situação no mundo animal, que eu gosto de usar muito o mundo animal para fazer uma analogia, para mostrar para as pessoas como funciona. Põe mais perto, como funciona. Você está tocando piano? Eu gosto, tá? As pessoas querem te escutar. Então, vamos lá. O que acontece? Acontece o seguinte, se você pegar o urso da neve e o urso que não é da neve, né, que vive na floresta... o urso preto e o marrom. Os dois são ursos, não são? São. Só que a característica deles são diferentes. Tipo, tamanho, força, uma série de coisas. Por quê? Porque um vive num ambiente e o outro vive em outro ambiente. Verdade. Né? Você para pensar. Agora, se você pegar lá um leão que vive na savana e levar ele pro deserto, ele vai morrer. Ele não vai se adaptar. E se por acaso ele sobreviver, ao longo dos anos ele procriar, ao longo da geração, por muito tempo, aí ele vai criar uma característica fenotipa, epigenética, que vai levar ele a uma adaptação específica. Mas isso é lei de Darwin, meu. Entendi. É adaptação e você vai se desenvolvendo. Quem sobrevive àquele ambiente vai se adaptar e vai começar a criar características específicas para viver naquele ambiente. Assim como se você pegar um camelo e tirar do deserto e pôr aqui, ele não vai sobreviver por muito tempo. Que loucura. Entendeu? Então, o organismo humano é assim. Apesar de nós todos sermos seres humanos, o ambiente que a gente vive implica em várias modificações genéticas, epigenéticas, que vão levar a certas transformações e a certas consequências diferentes de país para país, por exemplo, no Brasil. Frio, calor, né? No Brasil, frio, calor, quem se adapta aqui, quem se adapta lá, entendeu? É isso. É uma loucura. E agora eu quero falar de alimentação. Vamos lá, tem a ver com tudo isso, tá? Tudo que eu tô falando aqui tem a ver com tudo isso que eu acabei de te falar. Sim, tudo. Porque eu te perguntar, como vamos começar com os atletas, depois a gente passa para os seres comuns. Tipo eu, que eu quero perguntar um monte de coisa. Quando eu quero correr uma maratona. Sim. Qual que é a sua dica? Então, aí, primeiro a gente tem que pensar assim, correr maratona não é só atleta que corre maratona, atleta de ponta. Sim. A maioria não é atleta. Eu sei, por isso que eu te falei. A maioria é praticante de atividade física e que quer ter um desafio. Então. Beleza. Bom, primeiro passo é ele construir uma sua base para correr a maratona. Não adianta sair do zero e querer correr a maratona. Entendi. Que isso é igual dar um tiro na cabeça. É o treino, né? Então, é o treino ao longo prazo
que vai gerar uma melhora da capacidade física específica para aquilo que você quer fazer. Sim. E cada indivíduo, como vive em ambientes diferentes, vai se desenvolver e vai ter uma melhora mais rápida ou menos rápida, dependendo também da sua genética. Total. Então, tem o fator genético. Tudo tem e aí, genético, levando em consideração isso, você vai percebendo aqueles que vão se destacar mais rápido e aqueles que não vão se destacar mais rápido. Todos podem correr na maratona. Todos. Agora, o problema é saber o seguinte, qual é o ritmo? Por quê? Porque se você nunca correu uma maratona, aí vai minha dica. Não adianta você forçar o seu ritmo. Por quê? Porque você não está apto ainda. Não. Então, o que você tem que fazer? Você tem que construir, a longo prazo, o seu ritmo. Mas se é a primeira maratona, eu pegaria uma pessoa que nunca fez, eu vou falar para ela o seguinte, você tem quanto tempo para concluir uma maratona? Então, sei lá, X horas, 7 horas, sei lá quantas horas vai ter lá. Bom, então, vamos fazer um cálculo. Você pode correr, andar um pouco, comer, beber, correr, andar um pouco, comer, beber, que você vai terminar a sua maratona em 5 horas, 6 horas. Tá. Beleza? Beleza. Então tá bom. A primeira maratona, o objetivo é concluir a prova. Ponto. Entendi. Depois você vai melhorando Depois a performance. disso, você já fez a primeira. Aí começa uma melhora. Aí você vai buscando resultados a longo prazo cada vez melhores. Hoje, só para você ter uma ideia, para você se construir um atleta, não precisa ser profissional, mas um cara que corra uma boa maratona, demora no mínimo 10 anos. 10 anos? 10 anos. E as pessoas querem construir isso em 1 ano, 2 anos no máximo. Não existe isso. Jura? Você tá 10 anos? 10 anos. Eu faço hoje o que eu faço porque eu estou mais de 35, 40 anos fazendo. As pessoas falam, como é que você consegue? Não é como é que eu consigo. As pessoas querem meditar. Eu já construí minha base ao longo de vários anos, né? Hoje eu tô até melhor que eu era antes. Com certeza. Por quê? Porque aí vem uma coisa, porque eu nunca parei. E aí entra a diferença. Por exemplo, não adianta você treinar, quando de 20 a 30 anos você treinou por uma coisa. Aí depois você ficou parado mais 20. Você voltou para estacar zero faz tempo. Total. Entendi. Você vai ter que começar do zero de novo. Isso não quer dizer que você não melhore. Então, tem a memória, né? Não é que é memória, tem um estudo, que eu acabei de ler sobre isso, esse estudo, que pegou um cara de 70 anos, 73 anos, e acompanhou ele durante 20 anos. Nossa. De 73 a 93 anos. Ele foi acompanhado durante 20 anos e ele fazia o quê? Ele nunca tinha feito nada de exercício. Ele começou com 73 anos de idade. Começou 73, tá. Daí que ele fez? Ele remava, que era remo ergômetro, e fazia musculação, treinamento de força. 73 anos. 73 anos. Ao final do estudo, lá com 93 anos, se comparou ele com um indivíduo sedentário, com 25 anos de idade. E os parâmetros dele, fisiológicos, bioquímicos, nutrição, porque ele fazia também, eram 2 vezes melhor que o cara de 25 anos de idade. Presta atenção, 2 vezes melhor. Nossa. Depois comparou ele com atletas que foram atletas olímpicos, que agora estavam com 54 a 59 anos. E ele tinha a mesma capacidade física desses caras. Mas como? Treinamento. Mas os caras não treinavam também? Não mais. Ah, entendi. Eles estavam parados. Não é que estavam parados, estavam treinando, mas não no nível dele, porque ele estava competindo e os caras não. Os caras estavam treinando assim, vai na academia, faz um negocinho. E ele estava competindo no remo ergômetro. Remo de canoa, aquele assim? Mas aquele fixo. Existe até campeonato mundial disso, não sei se você sabe, né? Remo ergômetro. Sim, eu sei, mas não sabia dessa idade. Tem ranking, não tem idade, né? Tem ranking. É lógico que esse estudo é um estudo praticamente de caso, porque só encontraram um cara para fazer isso. Ele. Do 73 a 93, com 20 anos. Exatamente. Mas teve, né? Então, o que acontece? Isso mostra o seguinte, que as características ambientais, quando você modula, ela modifica o seu DNA. Que loucura. E melhora a tua capacidade física, mesmo começando mais tarde. Então, para aqueles que acham que com 60 anos de idade você já está velho, pode esquecer. Eu tô com 58 e me sinto um cara de 25 anos. Melhor que os 30. Melhor que os 30. Entendeu? Acordo 4h30 da manhã para treinar, treino malhar. 2, 3 vezes. Idade tem que. Qualquer idade, mas musculação é fundamental. É fundamental. Só que não é qualquer musculação. É trabalho de força. Por quê? Aí eu vou chegar lá. Então, ao longo dos anos,
acontece uma coisa, conforme você vai aumentando a sua idade, que se chama sarcopenia. Sarcopenia é a perda da massa muscular com o avanço da idade. Ponto. Após os 60 anos, essa perda se torna cada vez mais acentuada. E depois dos 70, curva faz assim, ó. Eu com 40 a mais, calma, vou chegar lá. Já não tô conseguindo pegar músculo? Então, calma. Isso é como cronologicamente... É sacanagem, essa né? doença. Ainda mais pra mulher, né? Só que tem uma coisa. Hoje em dia, pessoas com 30 anos já estão sarcopênicas. Por quê? Porque outros fatores que estão envolvidos com isso afetam essa doença. Pelo menos está menos ativo? Que é alimentação errada, consumo de droga, fármacos normais, falta de exercício físico. Total, entendeu? Então o que acontece? Você vai perdendo força muscular. Fibra tipo 2A e 2B. Mas é muito difícil fibra fazer. branca que você perde com o avanço da idade. Não é qualquer fibra muscular. Fibra de força muscular extremamente glicolítica, que usa a glicose como fonte de energia principal. É isso que você vai perder. Eu sei, mas eu faço musculação quase todo dia e é muito difícil. Não, sim. Calma, vamos chegar lá. Sacanagem. Aí, ao longo dos anos, o que acontece com o envelhecimento? A pessoa vai deixando de fazer exercício e principalmente exercício de força. Mas é porque às vezes não dá resultado. Você fala, vou desistir. Não é que dá resultado. Não. Ó, vou explicar. Então, exercício de força. E aí, os próprios profissionais da área de saúde, vamos dizer assim, professores de educação física, quando entra um velhinho numa academia, vamos supor que eu não fosse assim, tivesse quase 60 anos, chegasse na academia, ó, quero treinar e tal. Aí o cara começa a pegar leve, não treinar muito forte, não dá o estímulo certo, porque tem exercício de força, tem que colocar sobrecarga. E o profissional tem medo de fazer isso com o velhinho. Pra de repente fazer uma lesão, exatamente. Tem medo, né? Tem medo. Então ele não faz. E ao contrário, você tinha que fazer o contrário disso. Você tinha que botar carga, só que, lógico, progressivamente, de uma forma estruturada. É para isso que serve o professor. Sim. Bom, perfeito. Então, ele deixa de dar esse estímulo. Tudo bem? Entendi. E aí, ele vai perdendo mais ainda a fibra branca e a força. E a força é tudo. Porque hoje em dia você relaciona a força, por exemplo, tá cheio de estudo mostrando, a força da coxa, tá, com doença crônico-degenerativa. Eu li uma matéria. Você já viu vários. Tem Alzheimer, Parkinson, demência, um monte de outras coisas. Então, tem que trabalhar, então o que acontece? Quadríceps. E dentro desse escopo todo, qual é o músculo que você mais perde? É o músculo do quadríceps, ou seja, a coxa. É isso que você mais perde, de todos os seus músculos. Por isso que as pesquisas relacionam a força muscular do quadríceps com... E esse músculo é muito grande, né? Então, ele é um dos maiores, é o maior músculo do corpo, quase, entendeu? E então você precisa ter força. Fora isso, você compromete a capacidade de locomoção do indivíduo. Sim, você não levanta, compromete, né? o osso, porque os ossos param de reter cálcio, então você começa a ter osteopenia, osteoporose, uma série de coisas. E, além disso, isso vem de encontro com mais um fator que é muito importante de ser destacado aqui, que é a falta de proteína. O que quer dizer isso? Quer dizer que, com a idade, o velhinho passa a comer menos proteína. As pessoas passam a comer menos proteína. Por quê? Porque você já começa a perder a capacidade de digestão, de absorção. Aí você cria uma resistência metabólica à captação de aminoácidos pelo músculo. Nossa. Então é como se fosse resistência periférica. A insulina agora é resistência à captação de aminoácidos pelo músculo. Isso vai acontecendo com a idade. Então o que acontece? O velhinho chega à noite... Velhinho não, né? Tô falando velhinho, então estou me chamando de velhinho. Muitas idades, mas né? eu chego lá à noite e assim, vou comer, aí eu falo, bom, quero um negócio que digere mais fácil de eu comer. A própria dentição do idoso já é difícil de mastigar uma carne inteira. Então o que ele faz? Ele toma uma sopa, come uma batata amassada, tal, e a proteína dele, às vezes é zero, às vezes é uma coisinha de nada, um pedacinho assim. Quando, na verdade, por conta da resistência metabólica, a captação de aminoácidos, esse idoso tinha que comer o dobro que ele comia quando tinha 20 anos de idade. Mas não consegue. Não, então, não consegue comer. Mas aí entra a suplementação. Aí que entra... Hoje em dia tem... Então, aí que entra a suplementação. Então, não é colágeno, whey protein é super importante para idosos.
É mais fácil de tomar, né? Por quê? Porque você consegue, num scoop de whey protein, lá 20 gramas de proteína, né? E não precisa comer um bife. Total, Né? total. E hoje em dia eu vou mais longe. Os estudos mostram o seguinte: mais importante do que o consumo da proteína como um todo, que tem os 20 aminoácidos essenciais lá, essenciais não, os 20 aminoácidos que o organismo precisa e tal. Que tem na proteína. O mais importante é consumir os aminoácidos essenciais. Então, hoje já tem produtos que só vêm com aminoácidos essenciais. Então, imagina aquele idoso chegar no jantar dele e tem uma sopa. Aí ele, não quer comer a carne, não tem, Entendi. sei lá. Aí o que ele faz? Ele pega um copo d'água, abre um sachêzinho assim, põe na boca, engole, já deu a mesma quantidade de aminoácidos essenciais que teria num scoop de whey protein. Só para você ter uma ideia. Nossa. E fácil absorção. Não tem um saquinho chamado Amino Vital. É. Esse é um dos melhores aminoácidos que tem, porque que vem na farmácia, você coloca no papel, na água. Quem papel. produz é a Ajinomoto, né? E é uma das melhores fábricas de aminoácidos do mundo, a Ajinomoto. E vem num saquinho, você põe na água. Tem duas formas. Tem um saquinho quadradinho que tem sabor, chama Drink Mix, você mistura, tem sabor, você toma. Ou você usa um que eu gosto, que é um blisterzinho, né? Você rasga, põe na boca e toma um copo d'água atrás, acabou. Vende na farmácia, que é loja de suplemento e tal. Como chama de novo? Amino Vital. Amino Vital. Amino Vital Gold. Então o que acontece? Num copo d'água, ele tomou isso, resolveu o problema, deu pra entender? Entendi. Aí você vai falar que suplemento faz mal? Não. Como muita gente fala. Né? Não, muita gente fala até hoje. Eu tô cansado de ver. Olha, que as pessoas acham que suplemento é, às vezes... Não é que ela acha. Na verdade, ela não sabe nem o que tá falando. Não tá falando, Então, assim, na verdade, é ignorância pura. Quem fala que suplemento faz mal. Quem fala que suplemento faz mal não conhece o que é suplemento. Total. Deu pra entender? Inclusive os médicos. Né? Até profissionais da área, nutricionistas. Não, você não precisa de suplemento. Bom, meu amigo... A gente perde. Veja só, o alimento que você consome hoje, ele vem com a metade ou menos daquilo que de nutriente ele teria para te fornecer o que você precisa. Então, mas por que isso? Por quê? Primeiro, plantação em solo não fértil. A queimada aqui no Brasil transforma o solo num solo não fértil. Aí o cara planta num solo que não é fértil. Depois ele já começa a coletar isso de forma errada. Vários, pequenos produtores principalmente. Aí depois isso vai ser armazenado em algum local. Vai ter que ter conservante. Não, armazenado que eu falo assim, onde o cara vai colocar? Bom, às vezes ele coloca ao ar livre, bate sol. O sol já começa a degradar vários micronutrientes que são voláteis ao calor, à luz, uma série de coisas. Aí você vê caminhão na estrada passando com um alimento que você vai consumir, tomando sol, vento, vai perdendo a característica, principalmente daqueles nutrientes ou micronutrientes mais voláteis, à luz, ao calor, a uma série de coisas. Depois chega lá no distribuidor, aí depois vai para a prateleira, aí depois lá ainda fica na geladeira, sai da geladeira, põe na geladeira, depois vai para tua casa. Aí na tua casa você já vai perder porque você põe na água para lavar e perde todo o nutriente lá, ou então não faz da forma correta, aí fica lá mais uns dias, aí depois você vai cozinhar da forma errada, aí depois você vai colocar na tua mesa. A hora que você vai comer, o que tem lá? Quase nada. Só tem o esqueleto do alimento, os macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, mas os micronutrientes já se foram. Deu pra entender? Aí você fala assim, então eu vou comer mais. Você não consegue comer mais. Não consegue. Senão você vai passar o dia inteiro comendo e parado para digerir aquilo que comeu. Deu para entender? É igual falar daquele esquema do ômega 3, né? Ômega 3 é importante? É importante. Ah, mas eu como ômega 3, eu como peixe em casa. Quantas vezes você come peixe por dia? Verdade, não tem Nenhuma. E qual é a quantidade que você come? Também não dá nem pro cheiro. Então, você é obrigado a tomar ômega 3. Sim. Porque é a única forma que você tem controlada de saber o quanto você está consumindo de um nutriente específico que tem um efeito biológico no seu corpo, que é aquele que você quer. Um efeito anti-inflamatório, várias coisas. Até aumentar a massa muscular, o ômega 3 é capaz de fazer isso. Já escutei gente que tá tomando mais a dose, é médico, né? Que dá... aumentando o ômega 3 para as pessoas que têm Parkinson. E Alzheimer também. Então, aí tem um monte de estudos específicos para doenças específicas. Tudo bem, isso é um caso específico. Mas assim, a maioria das pessoas normalmente deveriam tomar. É lógico que aí tem o custo, tem uma série de coisas. Mas se a gente parar para pensar, é importante você ter o nutriente. Como a gente não consegue hoje na forma de alimento ter aquilo que a gente quer, principalmente para quem tem problemas específicos ou condições específicas como um atleta igual eu,
Não tem como não tomar suplemento. Como é que eu vou? Primeiro que eu já não como muito, tenho que comer pouco. E até pela minha idade eu também já não como um bife à noite, porque eu vou passar a madrugada inteira com o bife aqui e vou acordar mais cansado. E vou acordar mais cansado do que eu fui dormir. Entendi. Então eu tenho que comer pouco da forma correta. Mas para eu fazer isso e bater aquilo que eu gasto com aquilo que eu preciso, eu tenho que tomar suplemento. Não tem como eu fugir disso. Total. É impossível. Então aí que entra a nutrição esportiva, principalmente. Porque você tem que entender não só o evento do treino, mas você tem que entender o contexto como um todo. Como é que, cara, desde a hora que o cara acorda até a hora que o cara dorme, o horário do treino, antes do treino, depois do treino e durante o treino, são momentos metabólicos diferentes. Então, assim, você fala assim, ô Tubarão, você tá tomando um café aqui, já esfriou, não tem problema, vou tomar. Tô tomando. A moça ali perguntou pra mim, você quer adoçante ou açúcar? Eu falei, eu quero açúcar. Por quê? Ela me olhou, açúcar? Eu falei, ninguém mais toma, ninguém mais quer açúcar no mundo. Aí que tá, é o erro de vocês. Por quê? Por quê? Porque o açúcar é ruim ou é bom? É horrível, o açúcar é horrível. Depende de quem consome. Você põe uma maratona. Não tem nada de maratona, esquece isso aí. Açúcar você toma ali, pode. O que você, eu já vi suas entrevistas. Depende do que você toma e o momento que você toma. Por quê? Por exemplo, eu acabei de vir de um treino. E aí eu vim aqui. Daí você pode. Não, calma. E aí eu tomando o meu açúcar depois do meu treino é uma coisa. Se eu tomar o meu açúcar antes do meu treino, é outra. É melhor. Por quê? Não é melhor. Não te dá energia? Não, calma. Porque o momento metabólico que eu tô durante o treino e logo depois do treino, ele é totalmente diferente do meu momento metabólico que você está aqui agora falando comigo. Por quê? Porque nesse momento você está num estado metabólico que a gente chama de anabólico. Por quê? Anabólico? Anabólico. Por quê? Porque assim, você tem o metabolismo. Vamos pôr um guarda-chuva aqui. Metabolismo. Tá parado agora. Embaixo do metabolismo você tem guarda-chuva, que é o catabolismo e o anabolismo. Sim. Então o metabolismo é composto de dois estados, o catabólico e o anabólico. Eles estão a todo momento... isso na escola, eu lembro. Eles estão a todo momento... Já esqueci. Eles estão a todo momento funcionando, os dois, só que mais para um lado ou mais para o outro. Tá certo. Nesse momento você está voltado mais para o estado anabólico. Então, como você não fez nada de exercício, está parado aí, se eu colocar açúcar na bebida, o que vai acontecer quando você tomar essa bebida? Vai entrar açúcar no seu sangue, o pâncreas vai liberar insulina, essa insulina vai aumentar para pegar o açúcar e levar ele para dentro da célula. Que a gente não quer isso. Calma. Não, a gente quer isso, mas veja bem. Quer isso, mas não vai engordar? Não, calma, deixa eu chegar lá. E vai levar esse açúcar para dentro da célula. Aí você vai perguntar, mas Tubarão, que célula? Eu vou falar, a maioria delas. Só que, dependendo da célula, você tem um transportador de glicose diferente. Por exemplo, na célula muscular, você tem o GLUT4, que é um transportador, que é uma proteína que está no núcleo da célula, que quando a insulina pega o açúcar e vai lá na borda da célula, ele estimula esse GLUT4, ele se exterioriza, sai do núcleo, vai para a membrana e capta a glicose. E aí a insulina fala, toma, te trouxe a glicose. Aí ele pega e leva para dentro da célula. Tudo bem? Esse mesmo transportador, que chama GLUT4, você tem esse mesmo transportador na célula de gordura. Tem no músculo e na gordura o mesmo transportador que é ativado por insulina. Tudo bem? Perfeito? Que horas que o açúcar vai para a gordura? Perfeito ou não? Perfeito. Mas... Quando você está aí numa situação de repouso e tomou esse açúcar que eu coloquei aí na tua bebida, sem você saber... que sacanagem. Vai aumentar a glicemia, vai aumentar a insulina e parte desse açúcar vai entrar para o seu músculo, parte desse açúcar vai entrar no teu tecido adiposo. Tudo bem? Tudo. Agora, eu estou desconsiderando o resto do teu corpo, os outros tecidos que também captam glicose e alguns por ação de outros glúteos, GLUT2, GLUT3, cada um localizado num tecido diferente, no cérebro é um e tal. Assim. Bom, mas vamos falar só desses dois que é o mais importante. Bom, quando eu estou em exercício, o que acontece com o meu estado metabólico? Ele está voltado para o estado catabólico. O que significa isso? Significa que os hormônios catabólicos agora estão sendo produzidos em maior quantidade em detrimento do hormônio anabólico, que é o principal, a insulina. Então, cortisol, adrenalina, noradrenalina, uma série de hormônios estão sendo produzidos para quê? Para você ir lá nas reservas de energia que você tem no teu corpo, degradar elas e liberar para onde? Para o teu músculo contrair. Então, vai lá na reserva de glicogênio muscular,
quebra o glicogênio, libera a glicose para o músculo contrair. Vai lá no tecido adiposo, quebra a gordura, libera ácido graxo, que vai entrar no seu sangue, vai fazer uma viagem mais longa, vai entrar no músculo e vai ser captada para fornecer energia. Perfeito? Então, Sim. isso é o exercício. Vamos falar para os leigos agora, que tá muito cientista. Não, eles estão entendendo. Que sabe por horas quê? que eu tomo açúcar? Então, porque isso é o mecanismo normal do exercício. Sim. Liberar hormônio catabólico para você usar energia no teu músculo. Eu achei que açúcar era antes. Então, o que acontece? O açúcar vai ser usado para isso. Sim. Aí a pergunta é, mas se eu comer açúcar, esse que eu pus no teu café, durante o esforço, o que vai acontecer com esse açúcar? Ele vai entrar no sangue, não vai aumentar a insulina, porque ela não está suprimida pelos hormônios catabólicos. Tá? Então, a pergunta que eu faço é, como a insulina, sem insulina, como o açúcar vai entrar dentro da célula? Como? Eu que pergunto para você, como? Já que não tem insulina. E é ela que leva o açúcar para dentro da célula. Se não tem insulina, como é que o açúcar entra dentro da célula? Vou lembrar para você do diabético. O diabético não produz insulina pelo pâncreas. Portanto, quando ele come açúcar, aumenta a glicemia dele e isso se mantém aumentado e isso é prejudicial para a saúde dele. Como é que ela entra? Sabe como? Não. Porque o GLUT4 presente no músculo, ele não é estimulado apenas pela insulina. Ele é estimulado também pela própria contração muscular. Então, quanto mais vigorosa e mais intensa for a contração muscular, mais GLUT4 vai para a periferia da célula captar glicose, como fonte de energia. Isso quer dizer o seguinte, a pergunta que eu faço para você, o tecido adiposo, que é a gordura, ele contrai? Não. Perfeito. Então, ele é dependente apenas de insulina para levar açúcar para dentro dele, desse tecido adiposo. O músculo não. Então, durante o exercício, 100% do carboidrato que você consome vai para o músculo ativo. Não vira gordura no seu corpo. Não dá para engordar durante o esforço. Sabe por quê? Porque você está no estado catabólico, não anabólico, durante o esforço. E esse estado, se permanece após o esforço, por mais tempo ou menos tempo, até 2 horas, dependendo da intensidade, dependendo da intensidade do esforço que você faz e do tempo que você faz. Então, depois dá pra tomar um cafezinho com açúcar. Então, o que acontece? E não adoçante? Não, assim. Então, o que acontece? Eu vou usar o açúcar. Por quê? Porque vai recuperar meu músculo mais rápido. Porque o que é açúcar? É sacarose. O que é sacarose? Glicose mais frutose. E isso está presente em qualquer alimento. Fruta, independente de você consumir batata, arroz, feijão, laranja, seja lá o que você consumir. No final da digestão, absorção, a hora que entrou no seu sistema, tudo isso vira uma coisa só, que chama glicose. Uma loucura. Que é isso que você dosa no seu sangue, a glicemia. Entendeu? Então, independente da fonte, consumir açúcar. Qual é a diferença de eu comer o arroz, comer a batata? Nenhum. Entendi. Deu para entender? Entendi, mas e o adoçante? Então, o adoçante não é açúcar. É 0 caloria. Não, 0 caloria. Mas aí a gente está falando de uma outra situação. Por exemplo, eu sou atleta, preciso de caloria, e se eu usar a minha cabeça, que é para isso que Deus deu ela, como inteligência, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o momento do exercício, que é um estado catabólico, e vou usar o açúcar principalmente durante e imediatamente após o exercício. Então, açúcar branco? Pode ser o... Qualquer coisa. E outra, quanto mais rápido... Qual a diferença do açúcar branco e pro mascavo? Sei lá, Em termos de fornecimento de glicose, nenhuma. Em termos de digestão, então? nenhuma. A diferença é que ele não passa pelo processo de refinamento. Então ele fica um produto bruto que contém algumas propriedades, como algumas vitaminas, ferro e tal. Entendi. Mas é só isso. Mas quanto ao açúcar, não é que é mais diet que o outro. Não muda nada. Nada. Então, se tivesse mascavo, eu ia pôr mascavo, porque eu gosto mais de mascavo. Mas qual a diferença? Nenhuma. Isso seria ótimo. Tá, mas me fala assim, eu treino... Só voltando. Então, durante o esforço, imediatamente o esforço, esse é o momento ideal para você consumir carboidrato. Tudo bem? Então, porque você vai recuperar o teu corpo, vai dar para o teu corpo energia para fazer aquilo, e depois, no pós-exercício, mais tempo, você não vai ter falta de carboidrato como teria se não consumisse o carboidrato aqui. Porque o que acontece? Quando você não consome nada aqui, terminou o esforço, você não tem fome, porque o calor inibe a fome no seu cérebro. Mas depois você começa a ter uma fome desgraçada. Tá, à noite você quer jantar. Aí você quer comer tudo. Tudo. Né? Aí você vai comer no momento que o estado metabólico está
voltado para o anabolismo. Ou seja, aí a insulina vai aumentar, vai estimular o GLUT4 também no tecido adiposo e você vai engordar. Aí que você vai engordar. É aquele velho ditado, né? O café da manhã é mais simplesinho, almoço de... Não interessa isso. Interessa almoço o momento metabólico que você se encontra. Então, mas o café da manhã você está começando a se exercitar. Não, mas vamos supor que você vai treinar à noite. E à noite come pouco. Não, e se você for treinar à noite? Então, isso tá levando. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, mas o que não acontece? É que o café da manhã é bom, almoço médio e. Não. Depende do dia da pessoa. Cada um tem um dia diferente. Mas ninguém à noite vai. Só se você for uma balada. Ninguém à noite vai o quê? Treinar? Não, assim, depois do treino você vai jantar e vai dormir. Sim. Então tá no anabólico. No anabólico depende do horário que você terminou o treino. Se você terminou o treino e foi intenso, você não está anabólico. Você continua no catabolismo por um tempo maior. Entendi. Mas aí você vai consumir o carboidrato logo no pós-treino, porque aí você vai favorecer o anabolismo de substâncias importantes, como o glicogênio muscular, e aí você vai estar pronto para uma nova... Cada cera, de um jeito, depende da sua vida. Você vai ter uma performance melhor no dia seguinte. Entendi. Agora, se você não consumir, depois do treino à noite, no outro dia você vai treinar, a tua performance cai. E veja bem, o que acontece com esse negócio de performance? Então, eu vou te perguntar uma coisa, você vai responder sem saber. Tá. Se você correr 1 hora a 10 km por hora e correr 1 hora a 12 km por hora, qual deles você gasta mais energia? Eu acho que o 10 km por hora, não, porque batimento cardíaco. Eu vou correr a 10 km por hora. Tá. E eu vou correr agora a 12. Então eu tô correndo mais rápido, não tô? Mas você tem que... Qual você gasta mais energia? No de 10. Não, no de 12. Seu gasto calórico é maior, por mesmo tempo. Eu sei, mas isso, na minha cabeça, é o contrário. Não, na tua cabeça. Aí que entra o leigo fazendo a coisa errada até hoje. Porque assim... O exercício... Não, porque todo mundo vai falar 12 porque queima mais, mas não queima é aquela coisa que você tem que ficar na sua... O que é queima mais? Não, você tem que ficar na sua zona. Não, essa zona tá errado. Esquece essa zona porque virou uma zona de verdade. Não, mas você lembra que eu vou explicar porque virou uma... 138, 140. Aí eu tenho que ir mais longe aí nas minhas explicações, mas eu vou explicar. De fato, se você correr mais rápido, sim, você queima mais. Você gasta mais energia total. Energia sim, mas caloria. É caloria, energia é caloria. Você gasta mais caloria. Eu achei que você tem que manter seu ritmo. Então, o que acontece? Pra queimar gordura. Quais são os melhores exercícios para emagrecer? Os mais intensos. Sabe por quê? Porque essa ideia de queimar gordura durante o esforço... Você escutou essa, né? Não, eu vou falar para você. Essa ideia de queimar gordura durante o esforço, ela é muito, vamos dizer assim, muito simples e muito errônea. Por quê? Porque quando você olha num gráfico, numa tabela, mostrando... Isso tem livro de fisiologia do exercício, tá? A quantidade de gordura, aqui tem um gráfico, aqui tem uma barrinha. Quantidade de gordura gasta durante 1 hora de esforço a 10 km por hora. Aí depois vem uma barrinha menor. Quantidade de carboidrato usada durante 1 hora de esforço nessa mesma intensidade. Aí você olha para isso e fala, bom, então quer dizer que eu gasto mais gordura como fonte de energia se eu andar numa intensidade mais baixa do que numa intensidade mais alta, certo? Sim, é. Só que você esqueceu de olhar para a barra e qual é a razão que está ali. Ali está em percentual. Então, percentualmente, quando você está numa atividade mais lenta, você gasta mais energia como fonte de gordura do que de carboidrato. Percentualmente. Mas como o gasto calórico nessa atividade de 1 hora é menor que o de 12 km por hora, absolutamente você gasta menos. Isso é um cálculo matemático, filha. Então, aí o que acontece? Se eu aumentar, se eu aumentar a intensidade, se eu aumentar a intensidade de esforço, esse gráfico vai fazer assim, a gordura vai diminuir e o carboidrato vai aumentar, certo? Então, a dica é o seguinte, tem que ir no mais rápido que você pode na esteira ou na escada. Lógico, dentro de um programa de treinamento, né? Então, assim, tudo tem a ver com um programa de treinamento. Mas você ficar 1 hora fazendo, pode ser 21 minutos, não, então, você já viu aquele... Pode ser HIIT? Você já viu aquela linha daquele livro Body for Life? Já. O que ele recomenda de exercício? Já viu? 30 minutos intensos. Então, mas sabe por quê? Eu vou explicar. Durante o esforço, mesmo que você corra a 12 ou a 10 km por hora, a quantidade de gordura que você gasta é ínfima. Impossível de aparecer qualquer efeito na gordura corporal se levar em consideração esse consumo de gordura durante o esforço. É nada.
Sabe por quê? Você consome mais carboidrato como fonte de energia. Então, numa intensidade baixa de esforço, você consome 50% de carboidrato como fonte de energia. Tá. Se você aumentar a intensidade de esforço, você passa a consumir 70%, 90% só de carboidrato. É por isso que existe gel de carboidrato e não gel de gordura para consumir durante o esforço. Verdade. Tô certo ou não? Verdade. Mas quer perder gordura. Tá, perfeito. E se você quer perder gordura, você tem que entender o seguinte: meu gasto calórico total ao longo do dia tem que aumentar. Como é que eu aumento o meu gasto calórico ao longo das 24 horas do dia? Trabalhando em alta intensidade. Por quê? Porque você não vai gastar essa gordura durante o esforço, porque você vai gastar mais carboidrato como fonte de energia. Você vai gastar essa gordura quando está em repouso. Então você agora, em repouso, está gastando mais gordura como fonte de energia do que carboidrato. Entendi. Porque isso é um mecanismo para o teu organismo poupar carboidrato para quê? Para a tua atividade cerebral. Sabe por quê? Porque o cérebro usa praticamente 100% de carboidrato como fonte de energia. Assim que cair sua glicemia, igual o cara que bebe na festa, caiu a glicemia, ele desmaia. E aí vem o médico lá e injeta uma injeção de carboidrato no Mais uma pergunta. Eu faço meia hora ou 1 hora? Depende da sua capacidade física. Desde que seja intenso. Hoje em dia, o cara bem treinado faz até 3 horas de intensidade, de esforço tranquilo. Deu para entender? Então mas tudo depende. Que ser intenso. Então, tem que ser intenso por quê? Porque ao longo das 24 horas depois do esforço, teu metabolismo vai se manter mais alterado. Total. E gastando no repouso mais gordura como fonte de energia. E aí, se você for inteligente e souber modular tudo isso com a dieta, aí sim você atinge o pico que você quer de queimar gordura. Queimar gordura. Por quê? Porque aí você modula, vai dar o carboidrato que tem que dar durante o esforço para não ter aumento da insulina, porque ela vai estar suprimida, e durante o estado de repouso você vai modular a quantidade de carboidrato que você vai dar, o tipo de carboidrato que você vai dar para fazer o cara emagrecer. Então, se você tem que emagrecer, durante o repouso, sem exercício, eu não ia dar açúcar para você. Mas se eu não tenho que emagrecer, eu tenho que estar pronto para a minha próxima atividade, que eu vou fazer mais uma hoje. Então, qual é o problema de eu tomar açúcar? Nenhum. Ah, mas tubarão, o açúcar inflama. Meu amigo, você tem que entender que a inflamação é um processo crônico. Sim. Pensando em alimento, tá? Então, assim, esse açúcar que eu tô tomando aqui não vai me inflamar nunca, senão eu estaria morto faz tempo. Um pouquinho, né? Não, senão eu estaria... Não interessa, isso vai depender da quantidade. E aí a gente toca num assunto mais importante de tudo isso. O problema não é o açúcar, o problema é a quantidade que você consome. E para cada um isso é diferente. Isso falando em qualquer alimento. Existe alimento bom e ruim? Não. Existe alimento que, se aquela pessoa, determinada pessoa, consumir em grandes quantidades, para ela é ruim. Mas já para o outro, não. E como você sabe isso? Ué, eu tenho que saber o que você faz, saber da tua atividade, saber... Tem que pegar um profissional, então. Lógico, eu tenho que avaliar a tua composição corporal para ver se você não está obeso ou não, se você está dentro do que tem que estar. Então tem que ter um nutricionista para dar um toque. Sempre tem que ter. É isso que tá. Não dá pra gente ficar atrás de... Ler na rede social e achar que ele tá sabendo tudo. Aí que eu ia entrar nesse assunto agora. Não dá pra você achar que tudo tá aqui, porque não tá. Sabe por quê? Porque o leigo não sabe de nada. Ele só lê uma coisa pontual, é como se eu pegasse um binóculo e colocasse aqui, ó. Eu vou enxergar só a Tati aqui, ó, certo? Entendi. Mas e a Tati lá? Ela faz o quê? Não sei, eu estou enxergando esse momento. Então, o que acontece? O profissional da área, né, ele tem que ter a capacidade de olhar a coisa de uma forma macro. Deu para entender? Isso serve para nutrição, para treinamento físico, para tudo. Então, assim, é uma maneira de enxergar diferente, né, que você tem que saber desde como está o emocional dessa pessoa, porque isso afeta a liberação de hormônio catabólico, cortisol, né? E aí tudo isso aí vai afetar lá o seu cromossomo, o seu telômero, que hoje em dia a gente sabe que é um importante marcador de longevidade e de saúde corporal. O que é isso? Telômero. Já ouviu falar, lembra lá do ginásio? Não tem um cromossomo? Tem. Cromossomo são 2 cromátides que formam uma dupla hélice e ligado por um centrômero. Sim. Na ponta do cromossomo, que são 4 pontas, porque são 2 cromátides, você tem uma coisa que chama telômero. Telômero. Gente, tô aprendendo muita coisa hoje. Telômero nada mais é do que uma sequência de DNA que se replica e que protege o seu cromossomo. Ele protege. Sabe quanto tempo vai ser? Vou explicar. Ele está lá protegendo o seu cromossomo. É como se fosse... pega o teu cardápio do tênis, não tem um cordão? Tem. E na ponta não tem um plastiquinho que envolve o cordão? Para que é aquele plástico? Para o cordão não desfiar. Entendi. No caso do telômero,
Ele é o plástico que reveste a ponta do cromossomo para ele não se desfazer e juntar um DNA com o outro, causar uma confusão total no seu DNA. Então, esse telômero hoje, a gente sabe que o tamanho dele está envolvido com a longevidade e com a saúde do organismo. Gente, esse assunto é muito importante, né? Porque a gente se engana muito com a rede social, que a gente estava falando aqui, e daí a gente acha que é uma coisa, na verdade, pra gente, cada ser tem uma condição. A gente tem que ter aquele olhar holístico da coisa, não olhar por uma lupa. Porque eu sou você é atleta, né? Eu apenas faço ginástica, daí eu acho que vou fazer o que o outro faz, eu acabo engordando. É por isso que existe o profissional. Você não vai chamar o encanador para consertar o seu sistema elétrico, você vai chamar o eletricista. Essa mesma coisa se aplica aqui na... e tem muitos mitos e verdades. Agora, um assunto aqui. Ele colocou açúcar no cafezinho dele. Eu coloquei adoçante, tô achando que eu tô bombando aqui. Ele olhou para mim e falou, não, Tati, não tá. Me fala, isso é muito sério. Não, Tati, não tá pelo seguinte. Primeiro, assim, vamos... cada um é um cada um. Então, se você é uma pessoa que está bem, não precisa emagrecer, não precisa nada disso, tenta tomar seu café sem nada. Sem nada. Sem nada. Tá. Porque o açúcar não vai ser legal, no teu caso, mas no meu caso não vai ter problema nenhum. O adoçante, a maioria faz, outros não, stevia talvez não, mas o que ele faz é o seguinte, ele mimetiza a ação de uma coisa que você está consumindo que não é. Por exemplo, você está consumindo o seu adoçante e teu cérebro está sinalizando o seguinte, está entrando açúcar. Um sorvete? Não, tá entrando açúcar. Igual Entendi, eu aqui, mas eu estou tomando sorvete, sabe o que acontece? Tá achando. Sabe o que acontece? Eu engordo. Você libera insulina mesmo consumindo adoçante. Por quê? Porque quem comanda isso não é você, é teu cérebro. Tá achando que eu tô tomando sorvete, é isso? Não, ele tá achando que você está comendo um doce. Um doce, então? Não interessa o doce, açúcar, sorvete, bala, seja lá o que for, entendeu? E outra, ele engana teu cérebro. Então ele vai falar para você que você tá consumindo um açúcar e na verdade você não tá. Então, momentaneamente passa a vontade de comer doce, passa um monte de coisa. Mas depois isso aí vem em dobro. Então, melhor tomar açúcar. É melhor não tomar nada ou tomar açúcar se você é um atleta tiver dentro da característica de tomar o açúcar, for depois do treino e tal, e assim, essa é a ideia. E for um cara ativo demais, uma pessoa ativa, uma mulher ativa. Uma loucura, então. Porque tudo isso depende da quantidade. Qual a quantidade de açúcar que você vai tomar? Depende de cada um. O que é melhor? Fazer 1 hora de uma esteira, uma escada, o que for, um transporte, ou aquele HIIT de 21 minutos? O que seca mais? Então, o HIIT de 20 minutos. Mais intenso. Porque o que interessa é o pós-exercício, que é no pós-exercício que você gasta gordura como fonte de energia. A intensidade é mais importante. Nossa. Vamos lá. Essa dieta cetogênica, que tá na moda aí. Eu tive curiosidade dela. Na verdade, essa dieta tem o mesmo nome há 1000 anos, só que na verdade essa dieta é igual a 1000 anos, só muda o nome. Qual que era antigamente? Toda dieta é sem carboidrato, então ela é cetogênica. Por quê? Cetogênica porque libera corpos cetônicos. Corpos cetônicos são substâncias liberadas pela oxidação parcial da gordura. Ou seja, a gordura não consegue ser usada como fonte de energia da forma eficiente, porque não tem carboidrato. Então, tirou o carbo, dieta cetogênica, ponto final. E você é a favor de dietas assim sem carbo? Não. Mesmo para quem quer secar, emagrecer muito? Você seca comendo carboidrato, porque só o carboidrato que vai usar a gordura como um todo como fonte de energia. Então, mas tem que procurar um nutricionista. Não, aí que tá. Senão vou ler livro errado. Na verdade é isso aqui, é um quebra-cabeça que as peças estão na mesa, só sabe montar o cara que é experiente nisso, sabe colocar a peça certa no momento certo, no horário certo. Ponto. E para cada pessoa isso é diferente. Eu vi no seu Instagram que você estava fazendo uma prova e no meio da prova, vamos entender, no meio da prova de 2 dias correndo, você estava comendo a coisa que eu mais amo. Doritos com coca. Perfeito. Era coca normal e era Doritos. Só que eu vi também num outro Instagram as pessoas falando muito mal de Doritos. Falando que é comer 20 bananas, 10 sanduíches, 10 hambúrgueres por um saco de Doritos. O problema é o seguinte, é o contexto. As pessoas não aplicam as coisas ao contexto. Elas pegam as coisas jogadas e querem aplicar igual para todo mundo. Não funciona assim. Durante o exercício, Doritos para mim é fonte de carboidrato e sódio, que é o que eu preciso durante esse esforço. E a Coca-Cola, ela vem bem como fonte de açúcar. Então, sódio, carboidrato e açúcar junto
que é o carboidrato, que é o açúcar, junto com um líquido, é a melhor coisa que você tem para consumir. Mas uma prova de alta intensidade. Não interessa a atividade, desde que seja de alta intensidade, dentro de um contexto específico, ali, sem problema nenhum. Mas a gente não está pensando nos conservantes, agora, você vai faz perguntar mal mim, ou bem, né? Você está pensando ali na Não, porque você vai consumir naquele momento, que é um momento pontual. Entendi. Agora, você pergunta pro tubarão, você consome Doritos e Coca-Cola? Não tomo, de jeito nenhum. Se você botar aqui uma Coca, eu não tomo. Se botar um Doritos, eu não vou comer. Agora, durante a prova, você come? Como. E aí? Putz, eu amo Viu a diferença? Ninguém engorda do dia para noite, ninguém emagrece do dia para noite, ninguém fica inflamado comendo açúcar agora. Não é assim que funciona. Tudo é um processo. E leite Toddy? Leite não tem problema nenhum. Sabe que leite com mesmo Toddy... sem lactose? Leite com vaca Toddy, mesmo? não, normal, é um dos melhores recoveries que existe, sabia? E se você colocar... Leite normal? E se você colocar café... ainda melhor ainda, depois do esforço. Café Aumenta com leite? Café com leite e Toddy. E isso recupera rapidamente o glicogênio muscular. Tá? Isso já é provado. Tá? Tem então, um monte de artigo mostrando isso. Por quê? Toddy, açúcar. Leite, a proteína. Tudo bem? Perfeito? E café, a cafeína. Pra quem não é intolerante. E café, a cafeína. Agora, é lógico, se você é intolerante, então usa o sem lactose. Se mesmo aquele te faz mal, então não usa o leite. Usa outra proteína. Tem para entender? Então, tem outros tipos de proteína e tem até os suplementos na forma de proteína para serem usados. Então, você tem escapatória para tudo. Desde que você saiba não olhar para o alimento como alimento em si, mas entender o que ele tem e o que ele vai te oferecer. Essa é a ideia. Então, metabolicamente, o que aquilo vai me oferecer? Ah, então é interessante. Se não é, então tira do teu cardápio. Creatina. Perfeito. Perfeito? Mas creatina, eu te falei que então, eu me sinto inchada com creatina. Tudo bem. Uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que ela faz. Ela aumenta líquido dentro do músculo, aumenta. Então, muita gente sente, assim como o carboidrato aumenta líquido, porque glicogênio nada mais é do que glicose armazenada dentro do músculo com água. Entendi. Tá? E sódio também aumenta. Desses três, qual que aumenta mais? O carboidrato. Entendi. Segundo, o sódio. Terceira, a creatina. Tá. Que tem o efeito higroscópico maior. Mas por que muita gente sente a creatina incha? Porque ela aumenta o tamanho do músculo. Então tem gente que não quer só isso. E não só aumenta líquido no músculo, né? Ela aumenta o tamanho do músculo, a força muscular. Então, a creatina é usada hoje para tudo, porque, inclusive na área clínica, porque a creatina, ela fornece para você o quê? Você tem a quebra do ATP, libera fosfato inorgânico e libera hidrogênio. O inverso, né, você faz o contrário, você sintetiza o ATP. E ATP é a única forma de energia que a sua célula, todas as células, reconhece. Ela não reconhece carboidrato, gordura, proteína. A sua célula reconhece... Então é muito bom tomar creatina. A sua célula reconhece ATP. E, por exemplo, doenças crônico-degenerativas têm a ver com a falta de energia na célula. Entendi. Que é o envelhecimento causa falta de energia nas reações químicas, vão produzir menos ATP e regenerar menos ATP. Já a creatina, ela faz o caminho inverso disso, ela te sustenta para isso e então tá cheio de artigo mostrando creatina e demência, creatina e mal de Alzheimer, creatina e mal de Parkinson. Até para problema renal, você usa a creatina. Só para você ter uma ideia. Tem certas pessoas que incham com ela. Então não, inchar e ter essa ideia aí é particular de cada um. Porque assim... Já escutou isso de outras pessoas, né? Não, de um monte. Porque assim... Daí você fala o que para elas? O meu objetivo é o seguinte, tem duas coisas que você pode buscar. Se você buscar a estética, você peca na sua saúde e na sua performance. Tá? Agora, o contrário não é verdade. Se você foca na sua saúde e na sua performance, normalmente a estética, nem sempre a estética vem de brinde nesse pacote. Que loucura. Então vale a pena tomar menos? Mas hoje a sociedade foca onde? Na estética. Na estética. Eu, por exemplo, parei de tomar porque tá cheio de gente com grandes problemas, desde problemas psíquicos, desde problemas metabólicos, desde problemas físicos. Você pode achar a maioria fazendo dieta. Porque você causa uma desnutrição no seu corpo. Porque hoje em dia fica magro, mas fica desnutrido. Porque hoje em dia a desnutrição não é aquele cara que passa fome só. É aquele cara que tem falta de nutrientes específicos. E aí você não tendo nutriente, você não tem o substrato para ter um efeito biológico específico no seu organismo que é necessário. Então você está causando prejuízo para o seu corpo. Simples assim. É muito simples. Tubarão, a gente tem que ficar mais uns 6 dias conversando. Igual a sua prova de aventuras. Quanto tempo você ficou? Os 4 dias, a gente tem que ficar mais 4 dias conversando. Só que nosso tempo acabou, já passou do tempo. Então é o seguinte,
seguinte, você vai ter que voltar aqui. Você que manda. Vai ter que voltar aqui, fechado? Não, tá bom, eu vou voltar. Você que sabe. Gente, essa pessoa, assim, é maravilhosa. Deu várias dicas aí pra gente de casa. Assim, leigas como a gente, né? Apesar que podcast é bom pra isso. O podcast é pra isso. Pra Desde isso, que seja pra um podcast fiel, né? Da informação. Sim, a gente não dá corte aqui, Não. né? Porque tem gente que vai pegar um pedacinho e informa tira mal. do contexto e tal. Essa você já viu, né? Verdade. Queria agradecer vocês aí de casa, pela compreensão, pelo tempo e por vocês assistirem a gente. Um beijo e até a próxima semana. Obrigado.